Maravilhoso para nós que somos chamados pelo nome de Cristo Jesus. Eu
não estou conseguindo abrir aqui os slides, não sei porquê, mas a gente consegue andar sem ele. Vai lá, Simoninha. A gente de uma carta, você tem que ter em mente que aquele meio, a forma com que aqueles homens escreveram essas cartas e os evangelhos é diferente da forma como se escreve um livro apocalíptico, porque ali é um gênero de literatura, como se fosse um poema ou uma crônica. Existem características que só ali serão encontradas. E por isso ela não pode ser lida da mesma maneira que se lê todos os outros livros da Bíblia. E Apocalipse então tem que ser visto assim, porque o gênero Apocalipse tem algumas características, e a principal delas é o símbolo. O apóstolo ele escrevia de forma extremamente simbólica. Isso tem uma explicação também para nós. Nós sabemos que o livro de Apocalipse ele não foi escrito como nós vivemos nos nossos dias. Você pode escrever hoje uma carta para um irmão seu, e você pode escrever o que você quiser na carta, e essa carta será enviada para o seu irmão de forma tranquila e boa. Só que quando João escreveu essa carta, os cristãos estavam sendo perseguidos em toda a região da Palestina, da Judéia, em toda aquela região eles estavam sendo perseguidos. Não é à toa que o próprio apóstolo João estava preso quando ele escreveu essa carta. Então, nós temos que imaginar que João, ele estava escrevendo uma carta para uma igreja, e nessa carta, ele não poderia anunciar o evangelho de forma plena. Ele não podia escrever as coisas como nós escrevemos, abertas, tranquilas. Ele tinha que usar de símbolos para enganar aquelas pessoas que estavam lendo, porque senão eles iam pegar aquela carta e botá-la no fogo ou destruí-la. Não tem muito sentido eles divulgarem a palavra de Deus, quando na realidade eles estavam matando os cristãos e querendo com que o cristianismo ele desaparecesse completamente. Então, por isso que João escreveu, por isso que Deus levou João a ter essa visão, para que ele possa escrever isso para aqueles homens naqueles dias e para todos aqueles também que fossem ler essa carta e tê-la em determinado momento da realidade temporal do mundo. Apocalipse, então, ele é escrito dessa maneira, cheio de símbolos, cheio de mensagens que são obscuras, cheios de expectativas e realidades incompreensíveis à mente do homem, porque nós nunca vemos isso e nunca ninguém viu algumas das coisas que foram escritas ali. Pelo menos eu nunca ouvi nenhum relato de alguém vendo uma besta com 7 cabeças, nenhum relato histórico alguém já disse ter visto isso, a não ser João, obviamente. Então, isso tudo tem que ser observado para que a gente possa começar a entender essa mensagem. Então, vamos entrar já no Apocalipse em si. Temos que entender para quem ele foi escrito, quem recebe essa mensagem, principalmente de forma imediata. Ela foi escrita para as pessoas que viviam nos tempos do apóstolo João. Então, João escreveu essa carta para os cristãos que estavam sendo perseguidos. Eram muitas igrejas ali escondidas e João escreveu essa carta para elas. Ele escreve e diz: olha, difundam isso, mostrem o conhecimento que aqui está para todos aqueles que estão nesse tempo vivos. É muito claro para nós que as pessoas que receberam aquela carta nos dias em que Apocalipse foi escrito, entendem muito melhor do que nós o que essa carta significa e representa. Porque esses símbolos, esses números, tudo isso naquele tempo é muito mais fácil de ser interpretado. É a mesma coisa nesses tempos de eleição, né? A gente vê o pessoal dando uma viajada, eles fazem algumas comparações meio parecidas também, e aí eles
os representantes do nosso governo são bestas que são anticristos. Isso, mas talvez você tenha visto isso por aí em algum lugar. Entenda bem que se alguém utilizasse alguns números, por exemplo, 13 ou 45, e dissesse que o número da besta é 13, ou o número da besta é 45, ou é qualquer outro número, você entenderia. Mas daqui a alguns anos, esse número talvez não tenha sentido nenhum. Isso passe, isso fique. Então, é claro para nós que nos dias de João, quando ele escreveu a carta, as pessoas entendiam melhor o que isso significava. Mas, então a gente tem que entender qual o motivo de João escrever isso para eles. Porque se eles receberam essa carta, ela provavelmente não deve ter sido escrita para eles para gerar também medo e desconforto em seu coração. A gente vai chegar ao ponto de mostrar que Apocalipse, ele é um livro de esperança. Então, medo é o que João nunca pensou em gerar no coração de alguém quando essa pessoa lê Apocalipse. Então, aquele povo, naquele tempo, ele recebeu essa mensagem e ele se regozijava, ele se alegrava. E, obviamente, ele entendia melhor do que nós o que essa mensagem também apresenta. E essa mensagem não foi escrita somente para esse povo. Ela contém também o conhecimento que ultrapassa gerações. A igreja que existe em qualquer época, e como o próprio Apocalipse 22, 18 diz, né, a todos que lerem e estudarem esse livro, todos devem entender e receber a mensagem da salvação de Cristo, a mensagem da redenção pelo nosso Salvador. Então, essa mensagem, ela ultrapassa aquele tempo, porque ela nos fala a respeito da volta do nosso Redentor e nos conta também a história da nossa redenção. Então, nós estamos diante de uma carta que ela foi escrita naqueles dias para aquele povo e é escrita para todo aquele que se torna discípulo de Cristo Jesus em todos os tempos e em todas as eras. Entretanto, temos que entender que nós não entendemos da mesma maneira que aquele povo entendia. Nós vamos ter limitações quanto a interpretações, quanto a situações do contexto, e por isso que às vezes nós ficamos completamente perdidos quando estudamos uma carta desse livro. Então, sabendo disso, temos que entender qual o propósito do livro. Ali, talvez você não esteja vendo direito, mas tem duas imagens, né, que mostram muito bem a diferença de propósito. Muitos acham que o propósito do livro é aquela primeira imagem, talvez você não esteja vendo, mas ali tem um dragão com 7 cabeças, tem uma besta que emerge do mar, tem um monte de chifre, atrás tem uma guerra celestial, os tsunamis vindo na besta, a terra toda árida. Então, muita gente acha que o propósito do livro é esse, é criar medo, é gerar uma situação de desconforto, onde a pessoa pense: poxa, agora eu tenho que pensar se realmente eu estou vivendo bem. Tem gente que acha que Apocalipse foi escrito para isso, para que a pessoa, atordoada pelo medo, ela decida por buscar a Cristo. Mas é exatamente o contrário disso. É interessante a outra charge, que na outra charge está uma pessoa vestida, né, com as vestes daquele tempo, do ano 70 a.C., e ele fica andando com uma plaquinha dizendo assim: relaxa, isso tudo já aconteceu há muito tempo atrás, e isso está acontecendo. E as coisas continuam andando, as coisas continuam caminhando, até o momento em que Cristo Jesus então retornará. O propósito do livro não é gerar medo, o propósito do livro é confortar a igreja. Então, quando João escreveu, ele escreveu para aquele povo que estava sendo morto nas ruas, para aquele povo que estava sendo incinerado para iluminar as ruas da cidade, pessoas que estavam sendo jogadas aos leões, pessoas que estavam presas. Eles já estavam vivendo muito medo, eles já estavam completamente atordoados na sua vida. Então João escreve essa carta para virar para eles e falar: olha, calma, Deus está no controle, Deus está cuidando de tudo. Deus, Ele continua olhando para você, Ele continua governando esse reino, Ele continua controlando todas as coisas,
pode tudo. Ele realmente é o soberano de toda a terra. Ele realmente é o grande redentor. Ele realmente cuida do seu povo e nunca deixará de cuidar do seu povo. Isso traz esperança. Quando você ouve isso, você fica feliz, você vai chorar. Você vai chorar de alegria. Mas chorar com tristeza, ficar amedrontado, eu não vou ler Apocalipse, não leia Apocalipse, esperançoso, orando para que Deus volte de uma vez por todas, para que Cristo desça dos céus e consuma a sua obra. Isso é a expectativa de Apocalipse. Essa tem que ser a nossa perspectiva quando nós lemos Apocalipse. Então, é uma diferença muito grande de perspectiva quando aquilo revela a nós. Entrando então no texto inteiro de Apocalipse, o reverendo Cássio me pediu que fizesse uma abordagem geral. Então, eu não vou entrar em determinados assuntos muito polêmicos, eu vou apresentar uma situação mais ampla, mais maior, mesmo, para que a gente possa identificar como isso funciona, como a gente deve ler Apocalipse, para que a gente possa também ter uma tranquilidade maior quando você puder estudar na sua própria casa. O livro ele tem algumas características que uma mera leitura não pode identificar. Primeira coisa, uma das situações que nós encontramos no livro, e se você tiver oportunidade, existe um livro do Hernandes Dias Lopes, que fala exatamente sobre essas 7 divisões do texto, chama Estudos do Apocalipse. Nós podemos ver que o Apocalipse é como se fossem 7 histórias diferentes, narradas uma depois da outra. Muitas vezes, quando nós lemos o Apocalipse, você acha que é uma grande história contada, como se Apocalipse 1 até o Apocalipse 28 fosse uma 22, desculpa, fosse uma história completa, mas na realidade é como se fossem várias histórias sendo contadas sequencialmente, com alguns acréscimos, à medida que o final vai acontecendo. Nós poderíamos observar isso melhor no próximo slide. Além disso, existem 2 grandes seções que agrupam essas outras 7, que podem nos mostrar uma divisão no Apocalipse. É interessante que tudo isso constrói uma grande história de salvação. A primeira história ela começa narrando em Gênesis, na criação. Já a última história, ela já não começa em Gênesis, mas já começa na cruz de Cristo até a volta de Cristo. Então, são histórias sendo contadas de forma repetitiva, com acréscimos, com adições pelo apóstolo. Existem algumas pessoas que até acreditam, eu não acho necessário pensar nisso, mas como nós estamos abordando esse assunto, nós temos que mostrar aos irmãos. Tem pessoas que acreditam que, na realidade, foram 7 cartas escritas por João, que ele escreveu uma, aí talvez ele tivesse recebido uma resposta, e aí, não, mas agora vai acontecer mais isso, e aí ele manda outra carta, mas não existe essa necessidade. É muito tranquilo para nós entender que ele escreveu tudo junto, escreveu tudo de uma vez só, e escrever tudo de uma vez só, pela inspiração divina, ele foi acrescentando as coisas à medida que Deus ia mostrando para ele as coisas. Então, não tem necessariamente que serem 7 cartas diferentes. É apenas uma grande carta que foi dividida, talvez, em 7 capítulos, para trazer para o nosso tempo, para a gente entender de uma forma mais clara. E como que a gente entende essas divisões, essas cartas? As divisões das cartas, elas estão mostradas aí no slide. Não sei se você está conseguindo ver direito. Mas a primeira começa do capítulo 1 a 3. E do capítulo 1 a 3, João vai mostrando como que Deus está no meio da igreja. O principal argumento de João é esse. Quando você vê lá Cristo andando no meio dos 7 candeeiros, que são as igrejas, ali ele está mostrando para a igreja daquele tempo: olha, vocês acham que no meio da perseguição, no meio de tanto conflito contra os cristãos, um momento onde homens de Deus estão morrendo, um momento onde homens de Deus estão sendo crucificados,
elucidados, destruídos. Vocês podem imaginar que Deus não está no nosso meio. Você pode imaginar que Cristo não está mais se relacionando conosco, que Ele não está preocupado com a nossa situação. E aí o que João mostra nessa primeira sessão? Cristo andando no meio da igreja. Ele está ali. A igreja está sofrendo? Está sofrendo. Mas ela não está sofrendo sozinha. Cristo está andando no meio dela, como se dissesse: olha, eu estou vendo tudo isso que está acontecendo. Eu estou no controle de tudo isso. Se não fosse a perseguição no primeiro século, o cristianismo não tinha sido difundido por tantas regiões. Então, às vezes a gente não entende o propósito das coisas, mas Deus entende o propósito das